conversação hoje em ritmo de festa. Sabe por quê? Porque esta semana a nossa querida Uberlândia está completando 125 anos. E por isso eu convidei o publicitário Celso Machado, que inclusive acabou de lançar a 5ª edição do Almanac Uberlândia Ontem e Sempre, né, Celso? Nós Obrigada. tivemos aí. Seja Obrigado Viu? pelo convite, tá? Eu que te agradeço. E eu queria saber então do Almanac, primeiro vamos falar do Almanac, quais são as novidades e como é que se dá todo esse processo aí de fazer esse lançamento semestral. O Almanac, ele em cada edição, ele tem as peculiaridades dele, né? E são várias coisas que produzem o Almanac. A gente tem praticamente eu costumo falar que é um conselho, né? Que é a Dona Cora, o Antônio Pereira, Oscar Virgílio, o professor Júlio, Cleanto, tem a Núbia, que é a editora, e a gente senta e levanta pautas para a edição, né? A gente usa muito o acervo da Close e usa muito o acervo da memória da gente. Mas né? como é que funciona na prática mesmo, essa busca pela pauta? Porque as pautas são, como vocês falam de história, tem que buscar lá no fundo, né? A gente tem... com muita gente. Conversa. É um trabalho de pesquisa grande e a gente tem diferentes formatos de buscar isso. Agora, o que é interessante do Almanac? Eu costumo falar que o Almanac não é um trabalho de história, ele é muito mais de memória por meio da qual você resgata a história. Mas ele não tem aquele compromisso com a história de ter o registro, a confirmação, a documentação, porque não tem nada contra a história, mas essa formalidade da história torna as coisas muito densas e às vezes chatas, né? E o Almanac é lúdico, então o Almanac não tem essa preocupação. Então a gente busca muito assim, a gente vai escolher um personagem. Claro que o personagem tem que ser alguém relevante ou com uma história curiosa, mas o que determina muitas vezes também são as referências fotográficas, porque tão importante quanto o conteúdo é a estética, né? Porque a imagem fala muito, né? Então é isso que a gente faz e daí a gente sai, fala, não, vamos falar do fulano, aí tem isso, tem aquilo. E aí vai desenvolvendo uma coisa, vai desenvolvendo Vai outra. puxando, né? A gente vai puxando o novelo e vão saindo. E né? o que tem nessa edição? Nessa edição, a matéria principal é uma entrevista que eu tinha feito com o Virgílio em 2006, que não tinha sido publicada ainda, que ele foi prefeito de 4 mandatos e se tivesse vivo teria feito dia 7 o último 90 anos de vida, né? E ele relembra fatos muito interessantes da sua carreira, né? E passagens marcantes. A construção do Complexo Sabiá, a construção da Rondon Pacheco, como que ele entrou na política, né? Ele foi prefeito de mais mandatos. Ele foi prefeito em 4 mandatos, né? Sendo que um foi de 2 anos, de 70 a 72, né? Mas tem também esse aspecto do empreendedorismo de Uberlândia, com a história da ITV, que tem 76 anos, o Martins, que tem 60, e outras coisas históricas, como, por exemplo, como que foi a criação da primeira emissora de rádio nossa, a Difusora, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Sociedade Médica. Tem o jogo que o Uberlândia botou o Botafogo para correr do Rio de Janeiro, porque o Botafogo estava com uma longa invencibilidade, e veio jogar em Uberlândia, teve um pênalti no final, estava 1-1, Paulo César Caju tirou o Uberlândia de campo. Tem histórias lúdicas e muito engraçadas. Dessas histórias, assim, vocês Olha, Fernanda, eu falo às vezes no evento, eu estava falando assim, o duro não é contar a história, o duro que muito da história eu lembro. Então eu estava no campo nesse dia do jogo, estava, né? Tem o Nelson Cupertino, que é uma figura fantástica, né? O Nelson Cupertino teve um jornal em Uberlândia ainda na época de Uberabinha, né? Tem a história do museu, que é o nosso colégio estadual, né? Olha... Tem a matéria também dos patrimônios tombados. Do patrimônio tombado foi na edição número 4. Foi. Eu fiquei muito encantada com aquela matéria, porque Uberlândia é uma cidade que ainda tem alguma coisa, né, de arquitetura de arquitetura antiga e tem muito pouca coisa tombada, né? Mas a questão do tombamento, a gente precisa entender um pouco a complexidade disso. O que acontece? A prefeitura, pelo menos tem acontecido isso, e se eu estiver enganado, tomara que eu esteja, mas a prefeitura tomba, mas não cuida. Aí não adianta.
Aí a pessoa que é proprietária, ela perde porque não pode fazer nada com o imóvel e o imóvel não é mantido. Então, por exemplo, o caso do Uberlândia Clube é um exemplo. O Uberlândia Clube é tombado, mas quem que mantém o Uberlândia Clube? É o esforço de quem está lá, são os eventos que fazem, mas não tem um trabalho de manutenção e de preservação. Como deveria ser? Como deveria ser. Quando você faz um tombamento, você faz paralelo com isso também, assume a responsabilidade. Na verdade, é quase que uma aquisição do patrimônio em que você fica responsável pela manutenção dele. Agora, você tombar um patrimônio que você pega, quem tem a propriedade, ela fica privada disso e depois ela fica só com ônus, aí é muito crítico, né? Então, o que precisa ser visto, eu falando especificamente no caso de Uberlândia, é isso, né? Então, o que nós vamos fazer? Para entender direitinho, esse dever de cuidar desse patrimônio tombado é da prefeitura? Mas de quem que é o patrimônio? Se ele é público, né, ele tem que ser ou do Estado ou da prefeitura, de quem fez o tombamento. Aí você tem duas coisas, ou você não tomba e você perde a memória, como nós perdemos prédios fantásticos aqui, né? E o caso do Uberlândia Clube é um caso que revolta a gente, porque o Uberlândia Clube, por mais que ele tenha sofrido um processo natural da falta de preservação, a parte de cima está interditada, toda vez que você leva alguém de fora lá, ele fica encantado com aquele estilo rococó, com aquelas coisas. Agora você chega, a cadeira não está, a manutenção dela, porque não tem recurso, né? Agora, eu sinto no caso do Uberlândia Clube quase que como uma falência da sociedade de Uberlândia. Eu acho que a sociedade de Uberlândia deveria preservar. E é uma coisa que a gente precisava ter. Lá tem um charme danado. Então, por que a gente não faz eventos lá, né? Cidade, não tem né? casamento, não acontece isso. Parece que a cidade, por conta ela tem disso, vergonha né? de gostar dela. Você acha que é um pouco isso? É um pouco. O Sr. Virgílio... Mas não é pelo estado em que se encontra? Não, porque por que você deixa uma coisa ficar abandonada? O que é um abandono? Quem gosta, cuida, né? O Sr. Virgílio, no último mandato dele, eu tive um contato mais próximo. E ele me falou uma coisa, porque ele era uma pessoa iluminada, né? A Regina fala que ele foi uma pessoa do futuro emprestado ao presente de Uberlândia. Isso é verdade, né? Ele falou para mim, assim, Celso, você sabe se eu voltasse para o 5º mandato, o que eu iria fazer? Como ele contava muito a história de um autódromo, eu falei para ele, o senhor ia construir um autódromo? Ele falou, você está enganado, eu ia investir em cultura. Eu falei, mas o senhor, um homem das grandes obras de Uberlândia, o senhor ia investir em cultura? Ele falou, Celso, sabe o que acontece? Falta sentimento de pertença em Uberlândia. As pessoas que vivem aqui têm os laços afetivos na região, não na cidade. Então elas precisam gostar de Uberlândia. Isso não tem nada a ver com o fato da pessoa nascer ou não aqui. É que a pessoa deveria amar e retribuir a cidade que ela escolheu para construir a sua jornada de vida. Então falta isso, tanto que você vê aqui o Uberlândia Esporte está na situação que está, também porque... Por falta disso, né? Falta dessas questões. Então, esse sentimento de pertença, que é tornar a cidade amada por quem mora nela, é uma das iniciativas que precisariam ser cuidadas em Uberlândia. Então, sobre isso aí a gente vai continuar falando daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com mais Celso Machado para você. Até lá. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Voltamos com conversação e hoje eu falo com o Celso Machado sobre a nossa querida Uberlândia, que completa essa semana 125 anos, né, Celso? Você falava para mim justamente sobre o sentimento que
que as pessoas às vezes deveriam ter de cuidado, de responsabilidade com a cidade e que falta um pouco isso no Berlandense? Por que você acha? Olha, o Seara, que é editor do Almanac, que é uma pessoa assim, de um conhecimento, de uma cultura extraordinária, na primeira edição, quando eu o convidei para ser editor, ele fez um comentário comigo que me chocou. Ele falou para mim assim: Celso, é muito difícil fazer as coisas em Uberlândia porque pouca gente gosta de Uberlândia. Eu falei para ele: você está enganado, Uberlândia é querida. Ele falou: quem está enganado é você. As pessoas gostam da oportunidade que Uberlândia oferece para elas. Mas gostar de Uberlândia no sentido de fazer algo para a cidade, de doar e retribuir para a cidade, é pouco. São poucas pessoas. E às vezes a gente que vive num ambiente mais aberto, né, você vê empresas e pessoas que vêm em Uberlândia, que têm a sua atividade ligada ou originada aqui, mas pouco retribui do ponto de vista de cidadania em relação à cidade, que abraça as suas causas, que promove a sua memória, que valoriza a sua cultura. Eu te dou um exemplo porque eu convivi com isso. Você vai em Goiânia e os artistas de Goiânia, sejam desenhistas, escultores, artistas plásticos, são ultravalorizados lá em Goiânia. Você vê um empreendimento, um prédio, todo ele é com trabalhos de artistas locais. Você vai em Uberlândia, nós temos artistas talentosos cuja produção é reconhecida fora de Uberlândia e pouco ou nada valorizada. Ou pior, também, que eu acho que é uma certa hipocrisia, é valorizada. Quando você vai fazer alguma coisa aqui, quando eu entro em algum projeto e eu falo assim, a pessoa fala para mim assim: vou te dar todo o apoio, isso significa que eu entendo que isso significa que não vou ter nada. Porque apoio traduz numa coisa que tem que ser concreta. Sim. Então, qual que é o apoio que você vai ter? Eu te dou que tipo de apoio, né? Então, os nossos artistas, eles podem ser até reconhecidos, mas não são valorizados, né? Então, por isso que é muito bom quando eu vejo, só um comentário aqui, eu vejo legal agora essa história dos 125 anos, do selo dos 125 anos, que a prefeitura fez em cima do trabalho de um artista igual Assis Guimarães, que é um artista extraordinário, extraordinário, fantástico, né? E que não é valorizado tanto quanto deveria, né? A outra coisa que nós temos em Uberlândia, assim, nós esquecemos rapidamente o trabalho que as pessoas fizeram para a cidade, né? Então, uma doação, sim, como o caso do próprio Virgílio. Ele fez 90 anos teria feito, né? Isso deveria ter um registro, deveria ter uma divulgação, deveria ter atos e instituições. Será que a cidade não tomou proporções de... Porque hoje a gente vê Uberlândia como business, né? Uma cidade de business e business. Será que ela não tomou tanto essa proporção rápido que perdeu a essência também lá? Mas o business... Perdeu aquela essência do interior mesmo. E isso você está falando que falta. Acho que existe uma diferença que a gente precisa resgatar entre o passado e o antigo, né? O passado tem muito que orienta o futuro, né? Então a gente costuma falar que sem passado você não tem futuro, porque você precisa conhecer a sua identidade. Então, por exemplo, se você tem uma atividade aqui comercial dinâmica como nós temos hoje, por quê? Por que que Uberlândia é tão dinâmico assim? Por causa dos atuais lojistas, com todo o mérito que ele tem? Não, porque tem uma história. Porque lá atrás, quando Uberlândia, por exemplo, tinha toda a movimentação, processamento de arroz, Uberlândia nunca produziu arroz. Teve as lideranças de Uberlândia batalharam para construir a ponte Afonso Pena e Itambiara, que fez com que todo o arroz que era produzido no sul e sudoeste de Goiás viesse para ser beneficiado aqui. Então alguém teve essa visão.
Então, quando você cria as veias, o sangue corre. Então, depois a pessoa que está lá na frente, beneficiando desse sangue, precisa entender onde que é a origem dele e qual que é o compromisso que ele tem para aumentar o número de vasos, para mais pessoas beneficiarem desse próprio sangue, né? Então, precisa ter isso. Ambientes aconchegantes planejados para o seu conforto. O cardápio mais completo com opções para qualquer momento todos os dias. Cafeteria completa, bebidas especiais, refeições leves e sobremesas irresistíveis. E ainda adega com os melhores rótulos. Aproveite e conheça o Festival de Massas. Entrada, prato principal e sobremesa por R$ 37,90 todos os dias, das 11h30 à meia-noite. Muscake, duplamente irresistível. Fundinho e Center Shopping. Estamos de volta com Conversação, falando sobre a nossa querida Uberlândia, que completa 125 anos, né, Celso? Obrigada de novo pela sua presença. Eu que agradeço. E me conta uma coisa, o que você pensa, a gente falou já de passado, já falamos do almanaque, mas como você vê Uberlândia, então, agora no futuro? Olha, de uma coisa a gente tem certeza, que Uberlândia vai crescer, e muito, a gente não tem a menor dúvida, né? E tem fatores ainda que impulsionam mais esse crescimento. Eu acredito que o fato agora de nós estarmos com essas vias duplicadas para o lado de Catalão, para o lado de Goiás também, para o lado de Tubiá, também Catalão e Goiás, e para o lado de Uberaba, toda essa integração, ela vai gerar uma demanda de crescimento. O que Uberlândia precisa estimular e liderar? Uberlândia precisa liderar que as cidades da região cresçam, para que o crescimento para que não fique só aqui, né, centralizado. Distribuído. Então, se Uberlândia vai crescer, e a gente tem certeza que isso vai acontecer, resta uma dúvida e resta um grande trabalho, como ela vai crescer, né? Então, o importante de Uberlândia seria crescer sem desumanizar, né? Crescer sem se violentar o seu jeito de ser, né? Eu penso que Uberlândia não pode perder estilos, né? Então, por exemplo, as mesas dos botecos na calçada, eu acho que a gente não pode... Mas Uberlândia, nesse sentido, eu acho que muito se mantém ainda, né? Uma cidade Tomara, que já é a quarta maior do interior do Brasil, se eu não me engano, e ainda tem um pouco desse aspecto interiorano. Mas a gente perdeu um pouco, não é ser saudosista, talvez seja, tem importância, né? Eu gosto de comentar que na minha juventude eu fiz administração e a faculdade de ciências econômicas era aqui na Barão de Camargo. Eu saí de casa, que eu morava no Eduardo de Oliveira, e ia a pé. E era um ato que era interessantíssimo. Eu tinha no mínimo 6 pessoas me perguntavam a hora nesse trajeto, que era uma coisa muito engraçada. Hoje, você não tem jeito, você tem medo de alguém te perguntar as horas, né? Os hábitos então, mudando. Antigamente, você chegava com a sua namorada, com a sua esposa, para ser gentil, você descia e ia do outro lado e abria a porta. Hoje não. Hoje você fica olhando se não chega desce ninguém, correndo, tá? entra Desce correndo e tal. Então, você fica com medo, né? Eu tenho uma teoria para isso, que foi o crescimento, às vezes, da especulação imobiliária. Porque antigamente o pobre morava ao lado do rico. O que distinguia um do outro era a edificação, não era outra coisa. Então, mas os filhos brincavam na rua, né? A convivência acontecia. Aí depois foram surgindo os edifícios. O edifício já colocou pessoas do poder aquisitivo igual no mesmo tipo de construção. Aí essas pessoas começaram a ir para a escola paga, onde os alunos também convivem com mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, e depois para os clubes. Então hoje, por isso que a gente vê, e não justifica, mas a gente vê
criança solidária com animal e maltratando pessoas. Porque perdeu a questão da humanização, porque perdeu o contato. Isso é conviver. Né? Então, de todo mundo, com todo mundo conviver, todo mundo trocar ideia, trocar experiência. Ver a dificuldade que o outro Ver a passar, dificuldade do outro, exatamente. Pois é, ô Celso, e a que você acha que se deve porque Uberlândia, todo mundo, quem mora aqui há muitos anos, ou quem é daqui, e quem é de fora fica sabendo que Uberlândia cresceu de uma forma muito rápida, né? A que você acredita, assim, esse crescimento, esse boom tão rápido? Olha, Uberlândia tem uma coisa que é muito interessante. Uberlândia nunca ficou dentro dela, né? Então, Uberlândia sempre foi para fora. Então, se você pegar nós temos muitas riquezas, estou falando riqueza do ponto de vista econômico aqui, que são empresas que estão aqui com atuação no Brasil inteiro. Então, nós pegamos nossos atacadistas, distribuidor, indústrias, agora essas empresas de serviço e tal. Então, a base, a cabeça está aqui, mas o corpo está pelo Brasil inteiro. Então, isso multiplicou. E também atraiu muita gente que veio para cá. E essa atração não foi organizada, né? Então, às vezes, gerou um volume de pessoas maior do que a cidade comportava. Deu uma desordenada, né? Então, agora, o que a gente precisaria? É difícil você estabelecer. Acho que um dos bons trabalhos é estimular o crescimento da região, né? E preservar algumas coisas. Eu levantei isso no Almanac 4, de um lugar maravilhoso que nós temos aqui, que é Cruzeiro dos Peixotos, né? Um lugar lúdico, maravilhoso, encantador, e que se a gente não tomar cuidado, logo vai ter minha casa, minha vida lá, e pronto, né? Tira aquela característica, tira isso, a gente precisa valorizar. Agora, como que a gente valoriza? Aí volta aquela questão da preservação do patrimônio, precisa valorizar contribuindo, né? Então, Uberlândia precisa ter mentalidade também de cidade grande, né? E cuidar do entorno. Tem que cuidar, as pessoas nossas daqui têm que gastarem aqui. Porque também outra coisa que é muito crítica em Uberlândia é que as pessoas que têm dinheiro vão gastar fora. Em outro lugar. E acham caro aqui uma refeição, um rodízio de R$20 e paga 120 em São Paulo, né? Que situação, né? Olha, eu sempre lidei com comunicação, dirigi a ABC Propaganda há vários anos. Então, eu falo que a agência de propaganda que trabalha em comunicação aqui é muito criativo. É muito criativo, porque a exigência é de primeiro mundo e a remuneração é de quinto, né? Então é engraçadíssimo. De vez em quando o cara fala assim, ouvindo a televisão geral, né? E tal, papapá. Achei aquilo maravilhoso e a verba que eu tenho é X, né? Na verdade, então, tem que fazer milagre, né? Então essas coisas que Uberlândia precisa então ter um pouco disso. Uberlândia precisa ter uma postura de valorizar mais o que é de casa, e de devolver para a cidade as oportunidades, fazer circular aqui, né, o que a gente tem, e não deixar tanto dinheiro que está aqui ir para fora. Eu às vezes fico chateado quando vejo um evento, um show, por exemplo, somente esses mega shows aqui, em que dá aí 1,5 milhão de receita, que fica 50 mil aqui, 1.450.000 vão para fora. Você pegou R$1,5 milhão e tirou do universo de Uberlândia. O bom seria que ele tivesse aqui, nada contra ver as pessoas de fora, mas a gente precisa fazer o Uberlândia aproveitasse mais, circular também dentro disso. Celso, vamos encerrar. Eu queria que você fizesse para mim uma análise. O que você, só para a gente encerrar mesmo, uma coisa até mais sucinta, mas assim, o que você vê de diferente entre o uberlandense e o uberlandino? Não, olha, eu sou um uberlandense, que é uma coisa rara, que nasci em Uberlândia, né? Eu tenho uma admiração pelo uberlandino, porque o uberlandino, porque eu acho que tem três coisas. Eu acho que tem o uberlandense, tem o uberlandino e tem o forasteiro. O uberlandino é aquele que escolheu a cidade para amar, para viver. Ele gosta muitas vezes muito mais de Uberlândia do que quem nasceu aqui, porque foi uma opção dele. O forasteiro é aquele que vem para cá para ter uma renda e depois ele tem uma ligação passageira para a cidade.
Então, acho que, independente de ser uberlandino, de ser uberlandense, precisa saber o que essa pessoa tem no coração e o que ela tem em vontade de contribuir para a cidade. Se você pegar os nossos prefeitos, a grande maioria deles não nasceram aqui. São todos Podemos não nasceu aqui, Gilmar não nasceu aqui, Virgílio não nasceu aqui, Ferola não nasceu aqui. E tem histórico de contribuição maravilhosa. Se bem que eu acho, com todo o respeito, que o meu mais ilustre conterrâneo é de Uberlândia, que é o Rondon Pacheco. Tá certo. Celso, muito obrigada pela sua contribuição. Parabéns à nossa querida Uberlândia. Você quer encerrar mandando algum recado, deixando alguma mensagem aí de parabéns mesmo? Não, eu quero agradecer e agradecer por seu intermédio tantas pessoas que muitas vezes eu não tenho oportunidade, pelo prestígio, pela valorização, pelo carinho e por adotar essa causa que é valorizar a história, a memória, o jeito de ser de Uberlândia. E por gostar dessa cidade que é fantástico. Obrigada, Celso. Muito obrigada também a você de casa pela companhia. Muito obrigada a Gregory que me veste, a Boa de Propaganda, ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual e a Madu Semijoias. E você eu vejo na nossa próxima edição. Quer falar com a gente? Mande um e-mail. conversação@canaldagente.com.br. Um grande beijo e até lá. Tchauzinho.